Dizem que essa vai ser a cereja do bolo do fim da gestão Rodolfo Landim. Ele entregar o Flamengo com essas burocracias resolvidas para a construção do estádio. Qual tem que ser a capacidade do estádio do Flamengo? Mais de 100 mil pessoas. Eu acho como 120 mil pessoas por aí. Se o Real Madrid, o Barcelona tá fazendo um estádio para 110 mil pessoas, o Flamengo tem muito mais torcida. Barcelona Rio de Janeiro é maior, 3 milhões. Rio de Janeiro é maior que o Barcelona. Rio de Janeiro a torcida do Flamengo é maior que a do Barcelona. Se o Barça, mas sem os turistas, no Rio de Janeiro também tem turista. Lembrando que nas décadas de 60, 70, 80, 90, com uma população menor e com um número de torcedores menor, o Flamengo jogava para 150, 160 mil pessoas. Raros jogos, né? Não era média. Os clássicos, contra o Madureira, não. 120 mil pessoas. Porque virou moda no mundo inteiro que os estádios tinham que cair para 60 mil pessoas. Os estádios não, se virasse moda. Exatamente. Se virasse moda, o Tottenham faria de 80. O Wanda Metropolitano tem 85. Olha, veja bem, 80 e 85 mil. Para dois times que não tem torcida. De quem você tá falando? Tottenham e Atlético de Madrid. Mas só que eles... Dois times que não tem torcida tem estádio de 80 e 85 mil. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos ver aqui, galera, a imprensa, a mídia paulista falando sobre o estádio do Flamengo, impressionados, falando aí sobre esse projeto espetacular que o Flamengo tá montando, né, para o seu estádio. Vão dar detalhes, vão falar opiniões e realmente a mídia paulista tá até assustada, né, porque o Flamengo agora vai ter o seu estádio, já tá tudo confirmado e vai ser algo assim completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil e na América do Sul. A gente vai dar uma olhadinha em vários comentaristas, em especial o Sormani vai estar falando aí sobre isso e outros também, né, que são paulistas. Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos reagir juntos agora aí ao corte da Placar TV, créditos na descrição, ok? Vamos lá, vamos ver. Para explicar, o Flamengo continua com a intenção de fazer aquele estádio, seu estádio ali na região portuária do Rio de Janeiro. E essa comissão da Câmara dos Vereadores vai estudar a venda a possibilidade de fazer um estádio ali, a venda. É claro que tudo que o Marcos Braz quiser que seja aprovado pelos vereadores será, mas isso não significa que o Flamengo vai ganhar um terreno de graça, né, Cassano? Que vai construir o estádio com dinheiro público, não tem nada disso, tá? Nós estamos falando da criação de uma comissão. Que busca garantias para comprovar o investimento nesse terreno. Isso vai ser atrelado com a Caixa, que vai liberar o financiamento ao Flamengo, que posteriormente... Pode ou não e tudo mais. Não, o Flamengo continua com a intenção de fazer. Irá, eu acho que é apenas uma questão burocrática de resolução até o final do ano, do que eu tenho... de informação com alguns amigos, colegas que cobrem o Flamengo, que estão muito bem alinhados com isso. Dizem que essa vai ser a cereja do bolo do fim da gestão Rodolfo Landim. Ele entregar o Flamengo com essas burocracias resolvidas para a construção do estádio. A aprovação da construção do estádio. E ele está apoiando aí o BAP, né? Que é uma figura que não sai do Flamengo. Entendeu? Lembrando que a oposição ainda não tem nenhum nome indicado para concorrer aí ao cargo de presidente, né? Não querem, por exemplo, que o Bandeira O Bandeira é deputado federal, né? É bom lembrar isso, né? Então, eles têm algumas questões em relação ao Bandeira. A oposição tá meio que dividida, entendeu? Mas aí, por outro lado, você entra no lado do Marcos Braz, que é vereador. Então, no Flamengo não se pode dizer que o Bandeira não pode concorrer por ser deputado se você tem um vereador atuante como diretor de futebol. O Andrés, por exemplo, era deputado federal e era presidente do Corinthians, lembra? Exatamente. Ele chegou feio picada, sempre achei. Sormani, rapidamente para a gente mudar de assunto, qual tem que ser a capacidade do estádio do Flamengo? Mais de 100 mil pessoas. Eu acho como 120 mil pessoas por aí. Se o Real Madrid, o Barcelona tá fazendo um estádio para 110 mil pessoas, o Flamengo tem muito mais torcida. O Rio de Janeiro, qual é a população de Barcelona? Deve ser o quê? Uns 2 milhões de habitantes? 3? Não mais. Será? Não. Entendeu? Barcelona Rio de Janeiro é maior, 3 milhões. Rio de Janeiro é maior que Barcelona. A torcida do Flamengo é maior que a do Barcelona. Se o Barça, mas sem os turistas, no Rio de Janeiro também tem turista. Então, se o Barcelona tá fazendo um estádio desse, e evidentemente ele fez uma pesquisa para saber, e o Real Madrid passou o estádio dele para 90 mil pessoas, o Flamengo não pode jogar para 80. Não pode, na minha opinião. Não pode. Então você acha que o Flamengo tem que fazer um estádio para 120 110, 120 mil pessoas. Você, Facicani? Eu acho que da mesma capacidade do Maracanã.
Porque a média que o Flamengo hoje tem se mostrado. Ele não é sold out no Maracanã. 65, Nem o Barcelona e nem o Real Madrid é sold out. Não, são. Não praticamente. São, praticamente levam não é sold out. Não, mas levam muito mais público. Não dá pra comparar. Praticamente não é sold out. Qual que é o tamanho do estádio do Flamengo? Não, eu acho que o Flamengo tem capacidade. Inclusive, o Flamengo jogou muitas vezes para mais de 100 mil pessoas no Maracanã, mas muitas vezes também não lotou o Maracanã. Eu acho que tem que ser feito um estudo elaborado, porque assim, não vai lotar o estádio toda hora. Óbvio que não é o que o Sormani faz assim que ele está falando. Não vai lotar sold out, né? Não vai lotar toda hora. É preciso olhar para os geraldinos, eu acho que é preciso respeitar o flamenguista que não tem dinheiro. Eu não sei qual é a cota, mas essas pessoas precisam pagar um valor menor para assistir o jogo. E para manter um estádio desse, os ricos rubro-negros precisam lá comprar camarote, não sei o quê. Exatamente. E esquecer essa história de show, porque não adianta também ter um estádio desse e na hora que vier um jogo importante ter que jogar em olaria, né? Não, o show será no Maracanã, lá no Rio. Eu acho que talvez o estádio no que é o Monumental de Nunes hoje, pro River Plate e pro Flamengo. Mesma coisa. Lembrando que nas décadas de 60, 70, 80, 90, com a população menor e com o número de torcedores menor, o Flamengo jogava para 150, 160 mil pessoas. Raros jogos, né? Não era a média. Os clássicos. Contra o Madureira, não, pera um pouquinho. Contra o Madureira, não era. Contra o Olaria, não era. Todos os clássicos tinham mais de 100 mil pessoas. Todos os clássicos. E hoje em dia tem algo que no passado não tinha, que era o programa de sócio-torcedor. Que o cara tem que ir em todos os jogos, porque se ele não for, ele perde o privilégio mas nos que os jogos. Clássicos você tinha público dividido também, né? Não, eu acho que o Flamengo tem como colocar 70 mil pessoas. O Flamengo jogou a final do Campeonato Brasileiro de 83 contra o Santos, que é o maior público da história do Campeonato Brasileiro, 183 mil pessoas. Tinha 10 mil santistas no máximo. Eu tava lá. Eu senti quanto daquele 83 mil pessoas. 183. É o maior público da história do Campeonato Brasileiro. Entendeu? Caraca, mas existe uma questão também, Sormani. Michelete, procura aí. Procura você mesmo, Sormani. Porque 180 mil pessoas é o recorde do Maracanã em um jogo contra o Paraguai em eliminatória da Copa de 70. Não, o que eu acho que dizendo... o jogo que você está falando, que é o recorde de campeonato brasileiro, você tem razão. Eu acho que deu 130 e poucas mil pessoas ou 150. O que eu estou dizendo, gente, vamos lá, é que hoje, por todos os estudos de segurança que se faz nas grandes metrópoles, é impossível se liberar um evento para mais de 120, 150 mil pessoas no mesmo local. Inclusive até o próprio Rock in Rio, que é o maior evento da cidade do Rio de Janeiro, hoje ele não... 155 mil pessoas. 155. Hoje ele não é mais liberado para mais de 150 mil pessoas, como se viu, por exemplo, em 2001, né, quando o Rock in Rio voltou e ele... teve uma média de público por noite de 180 mil pessoas. Isso é um fato, tá? Isso não é mentira, isso é um fato. Inclusive, o maior show da história do Guns N' Roses, do Iron Maiden, para um festival foi naquele Rock in Rio. Hoje não se comporta mais, não se libera mais, né? Eu não sei... Desculpa, Facica, aí a final de 83. Sim, não, lindíssimo. Isso aí é um patrimônio do Rio de Janeiro, né? Essa foto é um espetáculo. Eu não tô dizendo que a torcida do Flamengo não faça isso. Mas, primeiro, dentro desse estudo, existe o estudo da segurança local, da viabilidade, de tudo mais, e por conta de vários riscos, vários fatores, né, que anteriormente aprendemos com muitas tragédias, e o próprio Maracanã passou por uma delas por superlotação. Mas lá no Campo Novo vai caber 120 Exatamente, isso que eu ia falar. Não, Flavinho... Se lá eles estão liberando, por que o Brasil não pode liberar? Não. Não tô entendendo a tua lógica, Facica. Depende muito da situação e da questão estrutural da cidade. Sim, mas... Da cidade. Se você tem né? Às vezes o Rio de Janeiro é uma cidade que os caras vão olhar e falam assim, olha, é um evento para você acha que os caras vão olhar para isso e vetar? Olha, um projeto desse você precisa fazer estudo de olha, por que nunca mais se fez um estádio para mais de 120 mil pessoas? Porque virou moda no mundo inteiro que os estádios tinham que cair para 60 mil pessoas. Os estádios se virasse moda... Exatamente. Se virasse moda, o Tottenham faria de 80, o Wanda Metropolitano tem 85. Olha, veja bem, 80 e 85 mil. Para dois times que não tem torcida. De quem você tá falando? Tottenham e Atlético de Madrid. Mas só que eles... Dois times que não tem torcida, tem estádio de 80 e 85 mil. Por que o Flamengo vai fazer um estádio de 80? A proporção até o poder aquisitivo dessas equipes é maior, a frequência e as estruturas para chegar aos lugares é melhor. Você tem uma série de fatores logísticos. Você,
Porque naturalmente o estádio vai ficar mais caro. O ingresso é mais caro. Se você faz um projeto de um estádio para você não vai conseguir fazer um estádio para 100 mil pessoas com ingresso a R$10. Não vai conseguir. Foi o que a Sara falou. Você divide, você fatia do estádio. Uma parte você faz preço popular. Mas o preço popular pro Geraldinos vai ser um preço mais caro até do que o do Maracanã. Escuta o que eu tô te falando. Mas se no Maracanã, gente, os caras conseguem ir porque estádios para 100 mil pessoas nós temos vários no Brasil. Sim, o problema é que eles não suportam mais porque as cadeiras tiraram espaço. Mudaram porque existe um respeito maior. Pô, eu no Morumbi com meu pai, todo mundo foi ao Morumbi. Naquela arquibancada a gente ficava pai e filho, né? E ali era farto, né? Que era aquelas entradas ali, com um monte de gente ali. Só uma informação rápida. Tem que ser, o escoamento tem que ser... Você tem que fazer um projeto. Fazer uma média. Tem que fazer uma média de quantos jogos por ano que você tem um público que realmente é um público para 100 mil. Você pega 6, 7 jogos importantes do Flamengo, se meter 120 mil com dinheiro lá em cima, vai fazer 60 milhões de... Mas 7 jogos de 35 que você faz em casa é muito pouco. Campeonato Brasileiro, eu duvido se o Flamengo fizer um estádio para 100 mil pessoas, vai ter menos de 100 mil pessoas em qualquer jogo. Mas que tenha 60, 70 já é um baita do... Fala que essa o diretor Eduardo Caleço, rapidinho, falou um negócio para mim, que não acha que tenha nenhum tipo de bastidor, esquema. Aí foi um erro de fato, você falou de comunicação, é isso daí mesmo que você leu aí, Sormani, é um erro de comunicação de todas as partes envolvidas estarem sabendo do processo, tá? Porque uma coisa é todo mundo saber pela imprensa que o Gabigol vai estar lá, mas isso tem que estar oficial em todas as esferas. Aí, desculpa, gastaram dinheiro, foram para lá, houve o erro não é do Gabigol, não é do Flamengo, eles foram notificados. O erro é do caso, né? Só que alguém... o que ele falou, é um e-mail que não chegou para quem deveria. É o especialista que está falando aqui. Eu tô dizendo que me chama muito a atenção o órgão que não recebeu o e-mail saber pela imprensa, porque... Então, galera, esse foi o vídeo aí, mas claro, queremos saber a sua opinião, né? Vocês viram que teve aí, né, um certo debate, uma divisão de opiniões aí, né? De que alguns acharam que o Flamengo não deveria fazer um estádio para 100 mil pessoas, né? Por achar, né? O Facincani, por exemplo, que é palmeirense, ele disse que não, que o Flamengo precisaria fazer um estádio com a mesma capacidade do Maracanã. Já o Sormani deixou bem claro que não, que o Flamengo precisava fazer um estádio para 100 mil pessoas ou mais, porque o Flamengo consegue colocar esse tipo de gente, esse tanto de gente em um estádio tranquilamente. Ele até comparou com Barcelona, Real Madrid, enfim. Claro que são locais diferentes, mas o Flamengo aqui tem muita torcida e antigamente conseguia sim fazer isso, só que depois teve algumas mudanças, né? Mas a torcida do Flamengo tranquilamente conseguiria colocar isso aí. E essa foi a opinião do Facincani, que não é apenas uma opinião, mas é uma constatação. Mas queremos saber a sua opinião também. Vocês acham que o Flamengo deveria sim fazer um estádio para 100 mil pessoas? Ao que parece essa ideia do Landim, viu? O Landim quer colocar um estádio nessa capacidade aí de 100 mil pessoas para cima, porque a arrecadação seria algo assim monstruoso. Claro que jogos menos importantes, né? Campeonato Carioca não iria dar 100 mil pessoas, dificilmente, né? Mas Campeonato Brasileiro, com toda certeza, né? Principalmente clássico, então. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, entendeu? Flamengo e Fluminense, Flamengo e São Paulo. Tranquilamente daria isso aí. Sem dúvida alguma, daria esse tanto de gente. Essa é a minha opinião, mas você pode... deixar também nos comentários aí se vocês concordam, se não, se vocês acham que o Facincani tá certo, ou se vocês acham que o Sormani tá certo. Comenta aí, porque a mídia paulista agora conseguiu, né, ficar ainda mais impressionada, né, e reconhecer que o Flamengo agora, com esse estádio, vai conseguir tornar, né, a sua instituição, né, o seu clube ainda mais valioso, né, ainda mais rico. Essa é a grande verdade, o Flamengo vai ficar mais rico. Então, o estádio é um grande passo do Flamengo, é um grande passo que o clube está dando, que os dirigentes estão acertando em fazer isso. Já estava mais do que na hora, né, do Flamengo acabar com isso e trazer o seu estádio, pela sua grandeza, pelo seu time. Mas é isso aí, comenta o que é que vocês acham, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece disso. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.